Não. Agora foi. Então, pessoal, a aula da embriologia do sistema digestório, que foi o que a gente acordou de abordar hoje. Meu som tá saindo legal aí? Mandei aqui mensagem no chat, só para eu saber se tá saindo. Ótimo, então vamos lá. Deixa eu só colocar meu celular aqui sem os dados. Pronto. Então, em relação à parte da embriologia do sistema digestório, né? Deixa eu só colocar aqui meu apontadorzinho para ficar mais fácil. Agora já. Pronto. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o intestino primitivo, né, dando início ao desenvolvimento do sistema digestório, aí por volta da 4ª semana. A gente tem alguns cortes sagitais aqui mostrando o efeito do desdobramento, acontece então um desdobramento cefalocaudal, né, que é essa parte cranial e a parte caudal aqui do embrião, nesse corte sagital, ele vai sofrer esse desdobramento, que ele vai como se ele estivesse se dobrando, lá em torno da 4ª semana, e em consequência a esse desdobramento, a parte aqui vitelínica, que é essa bolsa maior, ela vai se localizar fora da parte do intestino, né? Então, a parte da cavidade vitelina, ela é incorporada somente uma porçãozinha, que é o embrião, e todo o resto é incorporado para fora do embrião, para formar o saco vitelínico. E ele só é conectado ao tubo primitivo aqui através dessa estrutura que é o ducto vitelínico. Então, tanto a parte cranial quanto a parte caudal do intestino primitivo, ela vai estar, né, numa parte final por um tubo cego, não vai ter nenhuma comunicação. Na parte cranial, a gente vai ter o remanescente da membrana bucofaríngea, e na parte distal, a gente vai ter o intestino posterior, onde vai ser formado lá a cloaca, para depois, lá na frente, a gente ter a formação do canal anal, certo? Só mostrar para vocês aqui, ó, que tanto o saco vitelínico, que é essa estrutura aqui sacular, quanto essa estrutura chamada de alantoide, elas permanecem fora do embrião, elas não estão dentro do embrião, certo? Então, existe uma explicação, o intestino primitivo ele vai se dividir em intestino primitivo anterior, médio e posterior, e a partir disso daí a gente vai ter uma explicação fisiológica, né, o porquê dessa divisão e por que alguns órgãos eles vão ser nutridos por determinados vasos, e essa divisão ela é factível da gente compreender muito bem. Lá na 5ª semana, a gente vai ter o mesentério dorsal, que é essa estrutura amarelada aqui, ó, laranja, na verdade, e o mesentério ventral sendo formados, né, e futuramente vão formar outras estruturas. Então, nessas duas estruturas primitivas, tanto no mesentério dorsal quanto no mesentério ventral, a gente vai ter lá na frente a formação dos mesocólons, dos mesentérios, que vão estar suspendendo aqui, ó, isso aqui é o intestino, o tubo digestivo primitivo, o tubo digestivo através dos principais vasos que vão nutrir os seus segmentos, tá? Então, na 5ª semana, grande parte do intestino primitivo posterior aqui, ó, ele vai estar suspenso da parede abdominal, tá? Então, o esôfago, na extremidade inferior do esôfago até a região cloacal do intestino primitivo, eles vão estar completamente suspensos por essa estrutura aqui, por onde vão passar esses 3 grandes vasos,
que são as artérias, a artéria celíaca, que lá na frente vai ser o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior, que lá na frente vai ser a mesentérica superior mesmo, e a mesentérica inferior, que vão irrigar as estruturas do intestino primitivo, inferior, médio e posterior. Então, futuramente, o mesogastro dorsal, né, aqui, ele vai formar o aumento maior, o mesoduodeno, que é essa partezinha aqui que fica em contato com o duodeno, vai formar o mesentério do duodeno. O mesogastro dorsal, que fica em contato com o colo, vai formar o mesocolo dorsal. E no jejum ilho, lá na frente, esse mesentério dorsal vai formar o mesentério do intestino delgado, tá? Já o mesentério ventral aqui, ele vai formar um ligamento falciforme e vai ser dividido em aumento menor também. Só para ilustrar aqui nesse outro corte, ó, onde que fica o mesentério dorsal e aqui o tubo digestivo primitivo. Então, ele vai estar completamente suspenso na cavidade abdominal do embrião. Vai estar suspendendo todo o tubo digestivo dentro desta cavidade primitiva aqui. Então, todo o intestino vai estar suspenso. Então, o critério vascular de subdivisão do intestino primitivo, ele se dá dessa forma, né? Através desses vasos principais, a artéria celíaca, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, que, respectivamente, vão irrigar a artéria celíaca, o intestino primitivo anterior, a artéria mesentérica superior, o intestino primitivo médio e a artéria mesentérica inferior, o intestino primitivo posterior. E aí que a gente, deixa eu só botar essa partezinha aqui, se questiona, né, como que a gente vai dessa estrutura embriológica primária, em que a gente não tem um intestino formado, é simplesmente um tubo único, com alguns brotos que ainda estão subdesenvolvidos, para esse sistema tão complexo que é o nosso tubo digestivo, já formado. Então, todos eles, vocês conseguem visualizar que lá com 30 dias de formação do embrião, a gente vai ter um tubo único, né? E que em suas porções, tanto caudal quanto cranial, eles vão estar em fundo cego, não vai ter uma comunicação externa, tá? E somente o intestino primitivo médio, ele vai se conectar com o saco vitelínico através do ducto vitelínico. É óbvio que a partir desse momento aqui, até a gente chegar neste tubo gastrointestinal já desenvolvido, o intestino primitivo vai sofrer por inúmeras sinalizações celulares, proliferações celulares, né, múltiplas rotações, desenvolvimento extremamente rápido para eles se tornarem o tubo formado propriamente dito. Desconectei, né? Pediram para mudar aqui para cor verde o ponteiro. Não sei se está muito ruim o áudio, porque está chovendo aqui. Se estiver muito ruim, eu tento ver se consigo um fone ali para vocês. Então, vamos lá. Então, como eu expliquei para vocês, deixa eu só fechar aqui a janela rapidinho. Como eu expliquei para vocês, o intestino anterior, todos os órgãos que são derivados do intestino primitivo anterior, eles vão ser irrigados por essa estrutura vascular única aqui, que é o tronco celíaco, que vai dar origem à artéria hepática, à artéria esplênica e à artéria gástrica esquerda, tá? Então, os vasos que são derivados desse tronco aqui comum, eles são todos derivados, que são irrigados por esse vaso, eles são derivados do intestino primitivo anterior. E quais são essas estruturas que vão ser derivadas do tronco celíaco, do intestino primitivo anterior?
Então, a gente vai ter se formando a faringe primitiva, o sistema respiratório inferior, que não faz parte, obviamente, do sistema aqui, né, o sistema respiratório não faz parte do sistema digestório, mas ele também é formado através e irrigado do tronco celíaco, o esôfago, o estômago, o duodeno, mas somente a parte proximal à abertura do ducto biliar, porque vocês vão ver que o duodeno ele não é só nutrido pela artéria, pelos vasos que são ramos do tronco celíaco, mas também da mesentérica superior. Isso aqui é uma das explicações, porque o duodeno ele tem origem embriológica tanto no intestino anterior quanto no intestino médio. Tá? Então, somente a parte próxima à abertura do ducto biliar, ou seja, quando ainda o ducto biliar não desembocou no duodeno, a gente vai ter a origem do duodeno do intestino anterior e sendo irrigado por vasos do tronco celíaco. O fígado, o aparelho biliar e o pâncreas. Então, isso é questão de prova, tá? Guardem essa informação. Então, aqui só para ilustrar para vocês no embrião, no mesentério dorsal, está localizada aqui essa estrutura vascular, né, que é o tronco celíaco primitivo, e aqui já o tronco celíaco numa pessoa já com um feto formado. Então, a gente falou que os órgãos que são derivados do intestino primitivo anterior, um dos principais, né, do intestino digestivo, do sistema digestivo é o esôfago. Então, falando do esôfago, ele vai se desenvolver em torno da quarta semana, desenvolvimento embrionário, tá? Inicialmente, a gente vai ter um divertículo respiratório, que é formado, né, pelo divertículo traqueobrônquico, a fenda traqueobrônquica, traqueoesofágica, pelo septo traqueoesofágico, na verdade. Então, fisiologicamente, esse septo ele vai dividir o intestino anterior em uma parte ventral, que vai dar origem ao primórdio respiratório, e uma parte dorsal, que vai dar origem ao intestino primitivo anterior, e lá na frente vai formar o esôfago propriamente dito. Tá? Eu vou tentar responder essas perguntas de vocês no final da aula, porque senão eu não consigo passar adiante o conteúdo, tá bom? Então, o que vocês tiverem de questionamento, coloquem aí, que no fim a gente tenta responder, ou se o Bruno ou o Sandokan puderem ir respondendo algumas coisas, eu agradeço. Então, tá. Então, o divertículo respiratório, ele vai formar, né, a parte ventral, o sistema respiratório lá na frente, e a parte dorsal, uma parte do tubo digestivo, que é o esôfago propriamente dito, tá bom? Inicialmente, o esôfago, ele é um órgão curto, tá? Aqui, ó, bem curtinho, essa porçãozinha aqui no embrião. Aqui, se vocês conseguirem observar, esse azulzinho bem na ponta é o divertículo traqueobrônquico primitivo, né? Então, através desse septo traqueosofágico, septo traqueosofágico, a gente vai ter a divisão, né, nessa porção ventral, que vai formar a via aérea aqui, ó, que é a traqueia, e a parte dorsal vai formar o esôfago no embrião, certo? Então, inicialmente, ele é um tubo curto, e aí, com a descida do coração e dos pulmões para o seu local habitual, ele se alonga até chegar na porção final no indivíduo formado, no feto formado já, propriamente dito. Então, existem algumas anomalias, né, que podem acontecer nessa fase de desenvolvimento embrionário, em função da não separação completa aqui do septo traqueosofágico no divertículo respiratório, tá? Então, pode não acontecer a divisão fisiológica, e aí a criança nascer com uma comunicação da via aérea com o esôfago, ou
o esôfago ele não se canalizar de forma habitual. Então, além da descida do esôfago, quase na fase final lá do desenvolvimento, o esôfago ele se oblitera, né? E aí, por proliferação celular, ele se recanaliza novamente para se comunicar com o tubo digestivo, que seria a continuação, que seria o estômago. Então, quando não há uma sinalização celular adequada, ou quando não há uma divisão, ou, sei lá, por algum mecanismo, o divertículo respiratório, ele é empurrado para a posterior, ele fica se comunicando com o esôfago, e, às vezes, o esôfago, o feto, né, ele nasce com uma não comunicação do esôfago até o estômago. Então, essa patologia a gente dá o nome de atresia de esôfago. Isso a gente consegue diagnosticar ainda logo quando o feto nasce, né? Quando a criança nasce, na verdade, porque na maioria das vezes a criança vai alimentar, mas ela não consegue engolir, né? Ela regurgita o alimento, ou ela faz pneumonia de repetição, porque por vezes há uma comunicação da via aérea com o esôfago, que a gente chama de fístula, né, traqueoesofágica. Aqui é o esôfago normal, a anatomia normal. Então, a gente tem a via aérea, né, o bronquifonte direito e esquerdo, e o esôfago sem comunicação, certo? Nessa outra imagem, a gente tem uma atresia, ou seja, não há comunicação do tubo esofágico. Existe uma falha de comunicação aqui, certo? Na terceira imagem, a gente tem não uma atresia, mas uma fístula, que é uma comunicação da via aérea com o esôfago, ou seja, por falha, né, de divisão aqui daquele divertículo respiratório primitivo, pelo septo traqueoesofágico. E aqui as duas situações, tanto o bebê que nasce com uma comunicação e com a comunicação da traqueia com o esôfago e com o fechamento, né, do esôfago aqui, que seria a atresia. Então, normalmente a criança ela tem dificuldade para alimentar, né, pode fazer pneumonias de repetição também, e no intraútero o que se observa é que a mãe ela apresenta grande quantidade de líquido amniótico, porque o bebê ele não consegue engolir o líquido amniótico de forma fisiológica, aí a gente chama aquela situação chamada de polidramia. Uma forma de se corrigir isso é fazendo o procedimento cirúrgico, tá? Em relação a outra estrutura acho que eu perdi vocês aqui do celular. Não, tá certo. A outra estrutura que é derivada do intestino anterior é o estômago, que também vai estar se formando lá por volta da 4ª semana de desenvolvimento embriológico. Então, o que ocorre no esôfago? Uma dilatação, né? Vocês viram lá no embriãozinho aqui primitivo, que ele é só um tubo único, né? Aqui é porque aqui nessa imagem já está acontecendo o desenvolvimento, mas inicialmente é um tubo único. Então, o que vai acontecer no desenvolvimento do estômago? Lá pela 4ª semana vai ter uma dilatação fusiforme, né? O estômago ele vai executar uma rotação em torno de um eixo longitudinal e anteroposterior, em sentido horário, tá? E aí ele vai ser fixado, no momento em que acontece essa rotação, ao mesmo tempo vai estar se desenvolvendo os mesentérios dorsais e ventrais, né, que vão, no momento da rotação, ajudar a fixar a parede abdominal, o órgão, através do mesogástrio dorsal e ventral, que lá na frente vão ser o pequeno e grande aumento, tá? O baço a gente coloca aqui para vocês, porque como eu expliquei na aula passada, quando a gente estava falando de anatomia mesmo, propriamente dita, ele não tem, assim, um sistema para a gente abordar o baço propriamente dito. Então, a gente acaba abordando no sistema digestivo, porque ele é um órgão que está contido na cavidade abdominal. Então, ele também vai se desenvolver em torno da 5ª semana, desenvolvimento embrionário, e vai haver uma proliferação mesodérmica entre os dois folhetos do mesogastro dorsal, que o mesogastro dorsal ele tem 2 folhetos, né, de formação, é tanto que lá na frente ele vai formar o grande aumento ou a bolsa mental.
Então, uma das anomalias que podem acontecer aí no desenvolvimento do estômago é essa anomalia congênita chamada de estenose pilórica, que nada mais é do que as fibras longitudinais aqui da porção do esfíncter pilórico, elas vão estar hipertrofiadas, né, hiperdesenvolvidas, causando um fechamento aqui dessa região de passagem do estômago para o duodeno. Consequentemente, o que vai haver? Quando a criança se alimentar, vai haver uma hiperdistensão gástrica, porque o alimento, o conteúdo não vai passar, certo? E a criança vai apresentar vômitos em jato todas as vezes em que ela alimentar. Então, uma das formas de se corrigir esse hiperdesenvolvimento muscular que causa obstrução na porção final do estômago é fazendo uma cirurgia chamada de pilorotomia. A gente vem aqui, corta as fibras da musculatura do esfíncter pilórico e faz uma ressutura para que a gente induza o relaxamento da musculatura. E aí o alimento passe de forma habitual. Ainda derivado do intestino primitivo anterior, a gente tem o duodeno, que é a parte terminal do intestino anterior e parte inicial do intestino médio, lembra que eu falei para vocês? Então, o duodeno, ele não é um órgão que tem um desenvolvimento somente do intestino anterior, então prestem bastante atenção nessa origem do desenvolvimento do duodeno, tá? Porque tem muita gente que erra isso na prova. Então, não é só do intestino anterior, ele é tanto do intestino anterior quanto do intestino médio, por ser irrigado pela artérias do tronco celíaco e artérias que são originárias da mesentérica superior. Então, inicialmente, todo o tubo digestivo aqui, se vocês observarem na imagem aqui do embrião, ele vai estar localizado na linha média, tá? Do embrião. Então, quando aqui, ó, lá na linha média. Então, quando o duodeno ele está se formando, ele sofre um deslocamento para a direita, para o lado direito aqui do embrião, certo? E assume uma forma em C, lá na frente. Aqui eu não tenho uma imagem, mas lá na frente, acho que vocês lembram da imagem da anatomia, eu mostrando para vocês que o duodeno ele tem aquela forma tipo C, tá? Ele assume uma posição aqui, vocês estão vendo esse amarelinho? Ele vai ficar, e aqui seria a cavidade, tá? A cavidade abdominal. Então, ele assume uma posição posteriormente retroperitoneal, ou seja, ele não fica contido dentro da cavidade abdominal, ele fica fora da cavidade, tá? Então, ele sofre uma rotação, ele é deslocado para a direita e é voltado aqui para o reto peritônio. O mesoduodeno, que é essa estrutura aqui, por onde vai passar os vasos para irrigar o órgão, ele vai desaparecer. Por isso que o duodeno, ele não tem mesentério, não sei se vocês lembram disso da aula de anatomia. Lá pelo segundo mês, ele sofre uma obliteração, ele se fecha, e aí por proliferação celular, ele se recanaliza novamente, tá? Então, existem algumas alterações, anomalias congênitas que podem acontecer também nesse momento em que há essa obliteração do canal do duodeno e a recanalização do mesmo, que é a estenose duodenal ou atresia duodenal. Então, por vezes, por alguma falha de sinalização celular, não há proliferação de células, o duodeno ele se fecha, né, habitualmente, fisiologicamente, lá no desenvolvimento, e por falta de sinalização celular, as células elas não se proliferam de forma adequada e não há recanalização do órgão. E aí a criança nasce com uma doença chamada de atresia duodenal, que é a não comunicação, né, do tubo digestivo aqui. O duodeno fica completamente fechado, obliterado. E aí a criança vai apresentar os mesmos sintomas parecidos, né, com uma atresia esofágica. Então, o bebê no intraútero pode ter algum indício de polidramia,
ele não vai conseguir engolir o líquido amniótico. Ao nascimento, o bebê vai se alimentar, mas vai apresentar vômitos biliosos na maioria das vezes, porque nessa porção a via biliar ela vai se desembocar, né? Então os vômitos podem ser biliosos ou somente líquido entérico mesmo. Ou às vezes você pode ter não a atresia, mas uma estenose, um estreitamento da luz aqui do duodeno, que também vai dificultar a passagem do alimento que o bebê ingere, o leite materno, como seria, né? Então, duas anomalias, ou a estenose, que é o estreitamento da luz, ou uma atresia, que é o fechamento da luz do órgão, totalmente. Um outro sinal que o pediatra, o cirurgião pediátrico vê, né, no diagnóstico dessa doença é o sinal da dupla bolha, porque o duodeno proximal ele vai acumular ar, né, vai se dilatar bastante, vai distender bastante, e aí numa radiografia de abdômen o profissional ele pode observar esse sinal aqui, que são duas bolhas, que nada mais é do que a distensão do estômago e a distensão do duodeno propriamente dito. Aí mais uma imagem aqui de ultrassom, mostrando o sinal da dupla bolha, a dilatação do estômago e a dilatação do duodeno. Como não tem comunicação, o que vai acontecer vai ser uma dilatação. O fígado e a vesícula biliar, eles também vão ser derivados do intestino primitivo anterior. Lá pela terceira semana vai acontecer já o desenvolvimento desse órgão. O fígado, ele vai ser nada mais, nada menos do que uma evaginação do epitélio endodérmico na extremidade distal do intestino anterior. Então, vai ser quase que um dos últimos, né? Essa parte da ampola hepato-biliar vão ser um dos últimos órgãos a serem formados. Eles vão penetrar o septo transverso, que é aquela estrutura que fica próximo ao mesentério ventral, e inicialmente o fígado vai aparecer como um broto hepático, logo depois vai haver a formação dos ductos biliares, que inicialmente vão estar obliterados e também por proliferação celular eles vão ser recanalizados e, consequentemente, formar o ducto biliar propriamente dito. A vesícula biliar, ela vai também ser formada dessa estrutura, então, inicialmente, vai haver um broto hepático, né, primitivo e uma vesícula biliar que ainda não tem a sua formação final, certo? A formação da bile, ela vai acontecer lá em torno da 12ª semana, que é quando o embrião, ele vai ter a formação do mecônio. O mecônio é a bile primitiva, tá? Nada mais é do que conteúdo intestinal e bilioso dentro da luz intestinal. Às vezes, por vezes, quando o embrião nasce, ele pode regurgitar, né, essa quantidade de líquido entérico e bilioso, que é de uma coloração meio esverdeada escura. O pâncreas também, ele vai ser derivado do intestino primitivo anterior. Ele é formado por dois brotos, tá? Que eles sofrem uma rotação e uma fusão durante o desenvolvimento. Vai ter o broto pancreático ventral e dorsal, tá? O ventral, ele vai sofrer uma rotação para anterior e vai se fundir com o dorsal e envolver a parte da segunda porção do duodeno, certo? E a parte proximal do ducto pancreático vai estar contido também, tanto a principal quanto a acessória vão estar sendo formados também durante o desenvolvimento dessas duas estruturas. Então, o que ocorre, né? Uma rotação do ducto pancreático, o broto pancreático ventral para a porção para a direita, né, do órgão. Então, os dois vão
inicialmente, eles vão abraçar a segunda porção do duodeno e até retornar à posição habitual. Então, nesse momento de rotação, pode acontecer também fechamento da luz do duodeno, causar uma obliteração e obstrução do duodeno do bebê quando nasce. Acho que tem nessa outra imagem aqui. Então, aqui, ó. Como eu falei para vocês, o broto pancreático ventral, ele vem para a anterior, porque tinha uma outra imagem que eu acabei tirando, talvez. Essa mesmo. Ele envolve, né, durante a proliferação celular, a cabeça, a segunda porção do duodeno, tá? E, por vezes, ele pode fazer, com uma má proliferação ou má fusão do órgão, pode ocorrer a obstrução, né, estreitamento da luz do duodeno por conta disso, que seria o pâncreas anular, a anomalia comum. Uma outra anomalia congênita que pode acontecer nesse momento de desenvolvimento é a atresia de vias biliares. Durante o desenvolvimento, né, da via biliar, a via biliar ela sofre, em algum momento, uma obliteração e logo após ela se recanaliza também por sinalização celular. O que pode acontecer é que a recanalização ela pode não acontecer, e aí a criança pode nascer com obstrução, né, da via biliar, que é aqueles ductos biliares, que é os hepáticos, direito e esquerdo, hepático comum, ducto cístico ou ducto colético, podem nascer, a criança pode nascer com esses ductos fechados, tá? E isso vai depender da localização, tá? O tratamento dessa situação aqui, dizendo assim, o que acontece? A criança nasce com uma icterícia, que seria a amarelidão da pele, da mucosa. Por vezes, esse diagnóstico ele não é dado logo que a criança nasce, porque existem alterações dessa icterícia, essa amarelidão, ela pode ser fisiológica, então o diagnóstico da atresia de via biliares, ele não é tão imediato, ele é um pouco mais tardio do que as outras anomalias congênitas do sistema digestivo. A criança ela pode evoluir com falência hepática, né, uma cirrose hepática, uma cirrose biliar hepática, e se não for tratada a tempo, até evoluir para óbito. Então, existem duas formas de tratar. Se a obliteração, né, a atresia das vias biliares, ela for distal aos hepáticos, que seria aqui, né, distal aos ductos hepáticos, ou ao hepático comum, é possível se fazer uma anastomose, um desvio, né, uma comunicação da via biliar com o intestino, e aí desobstruir essa via biliar e a criança ter a fluidez da bile de forma fisiológica. Quando isso não é possível, que seria nesse caso aqui, em que a via biliar ela é completamente ocluída, certo? Ou a oclusão de via biliar intrahepática, que são as vias que estão dentro do parênquima hepático, aí a única forma de fazer o tratamento é com o transplante, o que é mais difícil de se conseguir, né? De encontrar um órgão compatível, então é bem complicado, bem grave essa condição aí. E os derivados do intestino médio, quais são, né? Opa, desculpa. São todos os órgãos que são irrigados pela artéria mesentérica superior, que seria o duodeno na sua parte distal, lembre que a parte inicial, os 2/3 proximais, acima da inserção do ducto biliar, é derivado do intestino anterior. O jejum, o ilho, o seco, o apêndice vermiforme e o colo ascendente transverso. Também lembrar que não é todo o colo ascendente transverso, é somente os 2/3 proximais do colo ascendente, tá? O restante é derivado do intestino posterior. Então, no intestino médio, a gente vai ter os órgãos sendo irrigados pela artéria mesentérica superior. O que vai acontecer aqui nesse momento de desenvolvimento embriológico? Então, os órgãos, a cavidade, o tubo digestivo, ele vai ter um crescimento acelerado, tá? E aí, como a parede abdominal, ela acaba não comportando
todo o conteúdo intestinal a formação de uma herniação umbilical fisiológica. Então, o conteúdo, ele vai herniar para dentro do saco vitelínico aqui, tá? E vai ficar lá até que haja toda o seu crescimento fisiológico, né? Em algum momento, quando o crescimento da cavidade abdominal estiver pronto o suficiente para comportar todo o conteúdo das alças intestinais, elas vão sofrer uma rotação e vão ser fisiologicamente devolvidas para a cavidade abdominal, vão sair de dentro aqui dessa hérnia fisiológica, que fica fora da cavidade, e vão retornar de novo para a cavidade abdominal. Vão também sofrer uma rotação, né, uma rotação no sentido anti-horário, e até se localizarem na posição habitual. Essa estrutura aqui, que é o broto secal primitivo, ele também vai sofrer uma rotação maior ainda, vai se localizar lá do lado direito, na fossa ilíaca direita, e logo depois, na base do mesmo, vai haver a formação do apêndice vermiforme. Então, como eu falei para vocês, o intestino vai sofrer uma rotação anti-horária em torno da artéria mesentérica aqui, que é esse vaso, em torno da artéria mesentérica superior, lá em torno de 270 graus. Na 10ª semana, as alças que estavam fora da cavidade abdominal, elas vão ser retraídas, vão ser devolvidas para a cavidade abdominal, de novo, do embrião. Na 6ª semana, essa estrutura aqui, que é o broto secal, que é a última parte a retornar, ele é a última parte a retornar à cavidade abdominal, também vai sofrer ainda uma rotação maior, até se localizar aqui, vai descer, né, para a fossa ilíaca direita e se localizar na fossa ilíaca direita do embrião. E um divertículo que se encontra aqui na base do seco, do broto secal, lá na frente vai ser se desenvolvido em apêndice vermiforme. Então, o que seria uma hérnia? A hérnia, ela é nada mais, nada menos do que uma comunicação da nossa cavidade abdominal com uma abertura em qualquer parte, né, em porção da nossa cavidade abdominal. Então, a nossa cavidade abdominal, ela é fisiologicamente fechada. Então, quando há uma comunicação, uma falha na parede abdominal, uma abertura, a maioria das vezes se dá no umbigo, né, ocorre uma protusão de conteúdo intestinal para dentro dessa falha, né, normalmente tem um saco para dentro desse saco, que seria a hérnia, tá? Então, só para vocês entenderem. Imaginem que aqui é a parede abdominal, certo? Fechado. Então, o que está para cá, que seria o saquinho aqui, ó, que na verdade é o saco vitelínico, né? Que está aqui dentro, a gente chama, que está fora da cavidade abdominal, né? Ou seja, dessa linha para cá, a gente chama de hérnia. Então, é conteúdo abdominal fora do local habitual, tá? Para quem perguntou aí. Existem vários tipos de hérnia, como o professor Sandokan falou, as hérnias que são congênitas, que é a comunicação, esse saco vitelínico e o ducto vitelínico, eles não se fecham de forma fisiológica, e aí existe uma comunicação, o bebê nasce com essa comunicação ainda aberta, e aí se dá o nome de hérnia congênita, ou que você adquire aí na sua vida, né, por conta de carregar muito peso, esforço abdominal, por vezes a parede abdominal, ela sofre, por já ter uma fragilidade, sofre aumento da pressão, e aí há uma falha, desenvolvimento do saco e a formação da hérnia. Não sei se deu para entender. Então, só mostrando para vocês aqui o desenvolvimento do seco, inicialmente é um broto secal, tá? O broto secal, ele se desenvolve, né? É formado através desse divertículozinho aqui inicial, o apêndice vermiforme. E lá na frente, ele é o último, né, de todas as estruturas que são
integradas aqui na bolsa vitelínica durante o desenvolvimento do tubo, ele é o último que retorna para a cavidade abdominal, sofre a sua rotação e descida para a fossa ilíaca direita lá até adquirir a forma e a localização habitual. Está ilustrado aqui na figura C. Uma outra situação que pode acontecer, além da hérnia congênita, esse conteúdo abdominal que sai fisiologicamente da cavidade abdominal para ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ele não retornar completamente para a cavidade abdominal. E aí o bebê nasce com essa condição aqui chamada de onfalocele, certo? O bebê nasce com as alças intestinais para fora da cavidade mesmo, tá bom? Estão ilustradas aqui nessa figura. Ou há uma comunicação do ducto vitelínico, o ducto vitelínico ele não se fecha completamente, e aí há uma comunicação da parte mesentérica da alça intestinal, da porção final da alça intestinal, que é o último a entrar na cavidade, formando essa estrutura aqui, que é o divertículo de Meckel. Os derivados do intestino posterior, a gente vai ter um terço distal do cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto e a parte superior do canal anal. Todas essas estruturas irrigadas pela artéria mesentérica inferior, tá? Então, a parte terminal do intestino posterior, ele desemboca na região posterior da cloaca, que é aqui, certo? Aqui. E aí, a partir daqui, a gente vai ter a formação do canal ano-retal. Inicialmente, essas estruturas, elas são uma estrutura única. O que acontece, né? Tanto a estrutura aqui que vai formar o sistema urinário, quanto a parte final do intestino, do intestino grosso, que seria o reto, né? O canal anal, ou os derivados do intestino posterior, que é o cólon, a parte final do cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide, o reto, o canal anal, eles vão são derivados dessa estrutura primitiva única, que é a cloaca, tá? Então, o septo uroretal, ele vai se proliferar, né? Vai fazer com que haja separação dessas duas estruturas. Então, lá na frente, quando o septo uroretal ele se prolifera e ele faz com que haja separação, o que seria o seio urogenital primitivo, que é essa estrutura aqui, vai formar a nossa bexiga, e o que fica para posterior, que é o intestino primitivo posterior, vai formar o canal ano-retal, tá? Então, o que vai separar essas duas estruturas uma da outra, que inicialmente elas são únicas, vai ser o septo, que é essa estrutura aqui, ó, o septo uroretal, tá? Então, lá pela 7ª semana, a membrana cloacal, que é essa estrutura aqui, ela se rompe, e aí a abertura, porque é um canal fechado, vocês lembram que eu falei lá no início, que tanto a parte cranial quanto a parte caudal, eles são estruturas tubulares, que nas suas extremidades elas estão em fundo cego, então não tem comunicação, não há abertura. Então, lá na 7ª semana, essa membrana cloacal aqui, ela vai se romper, e aí vai ter a abertura do canal anal. Vai haver uma proliferação também de células ectodérmicas que vão fechar essa abertura, tá? E lá pela 9ª semana, esse canal ele vai ser recanalizado, ele vai ser reaberto também por ações fisiológicas mesmo, por sinalizações celulares e proliferação celulares, tá? Durante o desenvolvimento. Então, o ectodermo, o que vai originar o quê, né? O ectodermo, que é a parte final do canal anal, ele vai ser irrigado por esses vasos que são as retais inferiores. O endoderma, que é a parte interna, que é a mucosa, que é a parte cefálica do canal anal, vocês lembram da aula de anatomia, que é onde tem
a parte de mucosa propriamente dita vai ser irrigado pela artéria retal superior. Já abaixo da linha pectínea, que é a junção do ectoderma com o endoderma, não sei se vocês lembram dessa estrutura, lá vai ter uma fusão, tá? Dessas duas estruturas embrionárias. A junção do ectoderma nada mais é. O que é a linha pectinada? É a linha de transição entre o que é ectoderma e o que é endoderma. Então, a partir daí, o que é ectoderma vai ser irrigado por retal inferior e endoderma por retal superior. Isso aí explica a diferença de irrigação dessa região anatômica. Então, o que vai acontecer se acontecer a não recanalização do canal anal? A criança vai nascer com um ânus imperfurado, não vai ter ânus, né? Então, uma das coisas que o pediatra faz quando a criança nasce é passar sonda em todos os orifícios da criança para saber se há comunicação, né? Se está patente, se tem um orifício lá. Então, a criança nasce sem o ânus mesmo, não tem a perfuração anal aqui, tá bom? E aí, o que se faz é também um procedimento cirúrgico para tentar canalizar novamente o canal anal e ela poder evacuar. Então, aqui a gente finaliza a parte de embriologia. Fiquem atentos principalmente para essa questão de saber que estrutura é derivada de onde e que vaso irriga essas tais estruturas, tá? Principalmente na questão da proliferação, né, recanalização, aquela rotação que os órgãos do tubo digestivo sofrem para voltar à sua posição habitual no indivíduo formado. E basicamente isso, tá bom? Não se atentem muito em ficar estudando as outras, porque lá no MUR, no livro de embriologia de vocês, tem inúmeras patologias congênitas, anomalias congênitas que são descritas, mas vocês não precisam se atentar muito para isso. Mas mais por saber em relação à parte de em que momento, em que semana acontece tal situação, por exemplo, tá? E como vai se dar a posição final desse órgão, né? Se ele vai se recanalizar, se não vai, se ele vai sofrer obliteração, se não vai, tá? Para vocês conseguirem entender lá na frente, né? Se vocês estiverem passando em pediatria ou cirurgia pediátrica, as principais anomalias congênitas presentes nas crianças. E em relação à parte na prova, o que eu falei de anomalia congênita pode ser que caia, mas não no sentido de cair a doença, mas o mecanismo de desenvolvimento da doença, tá bom? Na prova. E aí eu comentei com vocês, não sei quanto tempo a gente está aí, em relação à parte da cavidade abdominal. Vou ser bem breve aqui, só para vocês entenderem que a gente acabou não abordando a parte da musculatura de parede abdominal, nem de cavidade ainda. Então, só para vocês não passarem desse período para o próximo sem entender essa condição, saber que órgão é intracavitário ou reto-peritoneal, tá? Então, a cavidade abdominal é a maior cavidade do corpo, certo? Que é essa cavidade aqui que está marcada em laranja, tá? Ela tem aí uma extensão que vai desde a cúpula diafragmática até o diafragma pélvico, tá? Que seria o músculo compreendido como o músculo levantador do ânus e o músculo coxígeo. Então, toda essa estrutura aqui, desde o músculo diafragma, que é esse que está representado em vermelho, até o músculo do diafragma pélvico, compreendem a cavidade abdominal, tá? Como um todo. Ela se subdivide em cavidade abdominal propriamente dita e cavidade pélvica também. Então, aqui é a cavidade abdominopélvica, envolvendo tanto a cavidade abdominal quanto a cavidade pélvica, certo? A divisão é, como eu falei para vocês, em cavidade abdominal propriamente dita, tá bom? Que vai desde
o diafragma até a abertura da cavidade pélvica, aqui, que é acima da sínfise púbica, que seria o estreito superior da pelve, e a cavidade pélvica, que é essa estrutura, essa cavidade, na verdade, que está localizada, traçando uma linha aqui da sínfise púbica até o promontório sacral, abaixo, né, do promontório sacral e da sínfise púbica, que é aqui demarcada em verde a cavidade pélvica. Então, a cavidade abdominal, ela é limitada, né? Quais são os limites da cavidade abdominal? Então, superiormente, ela é limitada basicamente por músculos e fáscias. Então, ventralmente, a gente vai ter aqui os músculos abdominais, tá? E ilíacos. Dorsalmente, aqui, ó, a coluna vertebral, deixa eu colocar aqui, coluna vertebral e o músculo psoas e os músculos quadrado lombar, os músculos aqui da parede posterior da cavidade abdominal. Cranialmente, mostrei para vocês nessa outra imagem aqui, o diafragma, o músculo diafragmático. Opa, desculpa. Tem aqui também. O músculo diafragmático e caudamente a abertura superior da pelve, que é limitada aqui pela sínfise púbica. Na parte superior, ela vai ter algumas aberturas, que são os forames da veia cava, que é esse aqui, ó, maiorzão, certo? O hiato aórtico, que é essa outra abertura por onde vai estar passando a artéria aorta para a cavidade abdominal, e o hiato esofágico, que é por onde passa o tubo esofágico. E existem algumas aberturas também aqui na região inferior, que dão passagem aos vasos femorais, e na mulher o ligamento redondo do útero e o funículo espermático, tá bom? A cavidade pélvica, como eu falei para vocês, desde a sínfise púbica até o promontório sacral, aqui, ó, que é aquela região da coluna, né, da porção final do sacro. E inferiormente limitada pelos músculos, tanto o músculo levantador do ânus, que é essa musculatura aqui, quanto o músculo coxígeo, tá bom? Formando o diafragma pélvico. Nela, na cavidade, aqui, ó, só para mostrar para vocês, a cavidade pélvica. Também estão contidos parte de alguns órgãos do intestino, do tubo digestivo, que seria mais a porção, algumas alças de Delgado, né, na posição ortostática, elas acabam descendo e às vezes ocupando a cavidade pélvica, mas principalmente o reto e canal anal, que é essa estrutura mais posterior aqui. Então, existem algumas áreas e regiões do abdômen que são demarcadas para a gente se localizar, né, conseguir localizar os órgãos abdominais, até no exame físico, ou na descrição de algum trabalho, enfim, existem nomes que a gente tem que aprender aí. Então, os quadrantes abdominais, inicialmente, traçando aqui no plano mediano uma linha do xifoide até a sínfise púbica, e no plano transumbilical, atravessando a linha umbilical, a gente vai dividir a cavidade abdominal em um quadrante superior direito, um quadrante superior esquerdo, um quadrante inferior direito e um quadrante inferior esquerdo. E as regiões, né? Traçando duas linhas paralelas na região dos mamilos até embaixo, na região supra-infraumbilical, um plano transverso, a gente vai ter, dividindo aqui, 6 regiões abdominais, que é o hipocôndrio direito, a região do epigastro, a região do hipocôndrio esquerdo, a região lateral esquerda, que a gente também pode chamar direita, que a gente também pode chamar de flanco direito, a região lateral esquerda, que também pode ser chamada de flanco esquerdo,
a região umbilical, certo? Mais embaixo, o quadrante, ou desculpa, a região inguinal direita, região inguinal esquerda e a região púbica, mais medial aqui, ou hipogástrica. Então, por que é importante a gente conhecer essas regiões? Porque, a depender, né, a localização de alguns órgãos, ela vai estar mais ou menos localizada em uma dessas regiões aqui. Por exemplo, no hipocôndrio direito, o que a gente vai ter mais localizado nessa região? O fígado, a vesícula biliar, a flexura hepática do cólon, certo? Aqui no epigastro, o estômago, o pâncreas, mais posteriormente, uma parte do lobo esquerdo do fígado também, tá? No hipocôndrio esquerdo, o baço, por exemplo, a flexura esplênica do cólon. No flanco direito, o rim, o cólon direito ou ascendente. Na fossa ilíaca direita ou na região inguinal direita, o seco, o apêndice vermiforme, o ovário na mulher, tá? Aqui na região pública, os órgãos como bexiga, útero, reto, tá? Aqui a porção no inguinal esquerdo, o sigmoide, o ovário esquerdo também. No flanco esquerdo, também o rim esquerdo, o cólon descendente, tá? Na região umbilical, a parte do principal, principalmente o intestino delgado e o colo transverso. Então, quais são os músculos que compõem a parede abdominal? Isso eu falei na prática dos meus alunos já, mas só para vocês pincelarem aqui na parte da teoria. Então, a gente tem na região anterolateral do abdômen os músculos que são reto abdominal, que é esse músculo maior aqui, tá? Ele tem essas intersecções tendíneas em número de 3, tá? Tem esse sentido longitudinal, são dois músculos, né? Uma bainha à direita e uma à esquerda, e estão divididos ou unidos por essa estrutura mediana aqui, que nós chamamos de linha alba, certo? Lateralmente, a gente vai ter o músculo mais superficial, oblíquo externo, que deixa eu só ver se eu mostro para vocês aqui. Um pedacinho do músculo oblíquo externo aqui, ó, que eu já falei para os meus alunos que tem esse sentido oblíquo inferior, em sentido mão no bolso. E o oblíquo interno, que é essa outra musculatura aqui, ó, que tem sentidos das fibras também oblíquas, né? Só que no sentido cranial. Sentido ascendente aqui, cranial, que é mão no peito. Tá? E mais internamente, ainda mais profundamente, essa outra musculatura aqui, que tem o sentido transverso, que é o músculo transverso do abdômen. Deixa eu ver se tem uma imagem que ilustre melhor a linha alba aqui para quem está perguntando. Aqui não dá para ver muito bem, mas lá na frente tem uma imagem e eu mostro novamente a linha alba, tá? Posteriormente, na parede abdominal e superiormente, né? Posteriormente, a gente vai ter esse músculo, que é o músculo quadrado lombar, que é esse músculozinho aqui, ó, forma de quadrado, que fica na parede posterior, tá? O músculo psoas maior, que é esse que foi seccionado aqui, que fica em cima do psoas maior, psoas menor, tá? O músculo psoas maior, que é esse mais robusto aqui, ó, bilateral, ele tanto tem do lado direito quanto do lado esquerdo. O músculo ilíaco, parece um lequezinho aqui, ó.
logo abaixo do quadrado lombar, tanto aqui quanto aqui, tá bem ilustrado, tá bom? Então, todos esses grupos musculares que eu ilustrei, eles fazem parte eles formam a parede posterior da cavidade abdominal. E aqui, superiormente, a gente tem o músculo diafragmático e o centro tendinoso aqui, que é essa área mais branca, mais clara, tá? Do músculo diafragma. A gente também, já mostrei para vocês, mas mostrando novamente aqui o forame da veia cava, o forame do hiato aórtico e do hiato esofágico, tá bom? E aí a linha alba aqui, ó, quem perguntou. Então, nesse outro corte, a gente consegue visualizar os dois ventres musculares aqui do músculo reto abdominal. E entre os mesmos, entre os ventres direito e esquerdo, a gente tem essa estrutura tendinosa aqui, ó, que é a linha alba, tá? Então, acima da cicatriz umbilical, isso é diferente na parede abdominal. Acima da cicatriz umbilical, a gente tem as fibras e as fáscias musculares, as bainhas do reto, né, abdominal, elas se dividindo e formando uma bainha anterior e uma posterior, certo? Se unindo com a aponeurose dos músculos transverso, oblíquo interno e externo, para formar a bainha anterior e posterior do reto. Isso acima da cicatriz umbilical. Abaixo da cicatriz umbilical, essa lâmina posterior da bainha do músculo, da aponeurose do músculo reto, ela não tem mais, ó, se vocês observarem aqui. Ela não existe, tá? Então, todas as lâminas, elas vão passar anteriormente aqui, de aponeuróticas da musculatura. Então, acima da cicatriz umbilical, uma lâmina, ela passa posteriormente, e uma anteriormente, e abaixo, só anterior. Só vai ter a lâmina anterior. Tá bom? As camadas da parede abdominal. Então, apesar de parecer fininha, né, a camada da parede abdominal, ela tem algumas estruturas que podem ser vencidas até você conseguir penetrar a cavidade abdominal propriamente dita. Então, a gente vai ter aqui pele, certo? O TCS, que é o pinículo de gordura, né, mais superficial, que é a face de Camper. Tem esse extrato, essa membrana aqui de tela subcutânea mais profundamente logo após o TCS, que é a face de Scarpa. Aí existem essas faces de revestimento, né? Superficial, intermediária e profunda aqui, que estão anterior, mais superficial em relação à parte da musculatura. E aí, de superficial para profundo. Daqui, desse sentido para lá. Deixa eu fazer um trechinho aqui. De superficial para profundo. Nós vamos ter o músculo oblíquo externo, o oblíquo interno, o músculo transverso do abdômen. E aí a gente vai ter ainda a fáscia transversalis, aqui, ó, que é uma membrana, uma fáscia, tá? Antes da gordura pré-peritoneal. E aí sim, a gente vai ter a última camada da parede abdominal, que é o peritônio parietal. Então, qual é a camada mais superficial da parede abdominal? A pele. E a mais profunda, o peritônio parietal. Tá? Questão de prova. E aí, finalizamos a parede abdominal. Acho que consegui mostrar a linha alba aí, né? Para quem perguntou. Mas vamos falar um pouquinho sobre peritônio. Então, se vocês observarem a cavidade peritoneal,
Cavidade abdominal, na verdade, as vísceras abdominais, elas estão todas revestidas por uma membrana, tá? Uma membrana areolar aqui, em toda a sua topografia, envolvendo tanto as vísceras, ó, esse representado em vermelho, quanto a parede do abdômen. Então, quando essa camada ela estiver revestindo a parede do abdômen, aqui, ó, vou fazer uma setinha. Nessa região, ela vai ser chamada de peritônio parietal, ou seja, em contato com a parede. Então, parietal de parede, tá? E quando ela estiver revestindo os órgãos intraabdominais, essa camadinha aqui, ó, mais vermelhinha, envolvendo o fígado, o estômago, as alças de delgado, o útero, o cólon sigmoide, uma parte aqui do duodeno. Quando eles estiverem revestindo a parede do órgão, a víscera, né, abdominal, vai ser chamada de peritônio visceral. Tá? Então, vocês observem que todos os órgãos intraabdominais, eles estão, na sua grande maioria, né, eles estão suspensos. Eles não estão soltos na cavidade, estão suspensos e presos, né, por algumas estruturas. Então, o peritônio também, eles são essas estruturas que se dobram, né, em torno dos vasos e dos órgãos para fixar os mesmos na parede abdominal, não deixá-los soltos. Senão ia ficar órgão se batendo aí, todo pulo que você desse ia ter choque intracavitário e sempre ia ter um trauma de algum órgão intraabdominal. Então, entre o peritônio parietal e o peritônio visceral, empontilhado aqui, ó, nós temos a cavidade peritoneal. Ela é uma cavidade virtual, tá? Que tem uma pequena quantidade de líquido nela, que é o líquido peritoneal. Quando você... Então, o fisiológico, o normal é que não tenha, não seja extremamente visível essa quantidade de líquido, tá? Então, se durante um exame de imagem você visualiza líquido intracavitário em moderada, uma quantidade maior, é sinal de que alguma coisa não está acontecendo de forma habitual. Os pacientes que têm ascite, né? É quando há alguma doença aí no mecanismo de absorção do líquido peritoneal, e aí ele acaba se acumulando de uma forma maior dentro da cavidade peritoneal e aumentando o volume da cavidade. Então, aqui só para ilustrar para vocês nesse outro corte. Aqui o baço, o estômago e os rins, tá? E mais posteriormente aqui os vasos, os grandes vasos, né? Que é a veia cava e a aorta. Então, o que está em vermelho aqui, ó, em contato com a parte mais externa, com a parede abdominal, nós chamamos de peritônio parietal, de parede, tá? O que está em contato com os órgãos, mais próximo do órgão aqui, para cá, ó, nós chamamos de peritônio visceral, em contato com a víscera. Então, entre o peritônio parietal e o peritônio visceral, nós temos a cavidade peritoneal, tá? Então, a cavidade peritoneal, ela está dentro da cavidade abdominal, está situada entre as lâminas parietal e visceral do peritônio, e ela não contém órgãos, é uma cavidade virtual, tá? Não confundam isso. Só contém uma fina camada de líquido peritoneal, para permitir com que haja movimentação das vísceras abdominais sem atrito, sem que elas se choquem. Então, no homem é uma cavidade fechada, mas nas mulheres, né, elas não é uma cavidade fechada, elas se comunicam com o meio externo através das tubas uterinas, né, pela cavidade uterina e vagina, tá bom?
Então, é uma cavidade revestida por mesodermo, ligadas à parede abdominal através dessas estruturas aqui, ó, que são os mesentérios, tá? O mesentério nada mais é do que uma lama dupla formada pela invaginação do peritônio por um órgão. Então, o órgão, no momento que vocês lembram que o intestino delgado ele sofre uma rotação aí de 270 graus até voltar para a linha média aqui do corpo, e no meio dessa estrutura, né, do mesentério dorsal lá, quando ele sofre a rotação, a gente vai ter o vaso que vai nutrir o órgão, que é a mesentérica superior. Então, o mesentério do intestino delgado nada mais é do que essa estrutura aqui, ó, tá? Que funciona como se fosse um ligamento de suspensão por onde passam os vasos que vão nutrir e manter a irrigação do intestino delgado. Então, mesentério de delgado. Então, toda a estrutura que chega, né? Toda essa estrutura, essa lâmina que chega até o órgão é chamada de mesentério, e a depender do órgão aonde está chegando, ela vai receber nomes específicos, tá bom? Então, ele constitui um meio de comunicação entre o órgão que aqui não está, né, só está o mesentério, e a parede abdominal. Aí, só para mostrar para vocês novamente, aqui, ó, nessa região, a gente vai ter um mesentério também. Vou desenhar assim para vocês. Que é o mesocolo transverso. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Mesocolo transverso, certo? Aqui também a gente vai ter um outro mesentério, que é o mesocolo sigmoide, certo? E aí vai ter um outro mesentériozinho aqui, que eu já tinha falado para vocês, ó, pequenininho, no apêndice, que é o mesopêndice, tá? Então, são as estruturas que vão fazer a comunicação do órgão com a parede abdominal, e é por onde vai passar a estrutura, os vasos, os nervos, as veias, né, de nutrição deste órgão. E o aumento, o que seria o aumento? É uma extensão, uma prega de peritônio, aqui, ó, essa estrutura mais inferior aqui, essa gordura, essa capa de gordura, tá? Que é classificada, dividido em, não essa estrutura aí, mas o aumento como um todo, né? A gente tem duas estruturas aumentais na cavidade abdominal, que é o aumento maior, que é essa que eu marquei para vocês aqui, que tem 4 camadas, 2 lâminas anteriores e 2 posteriores, fixada aqui, ó, na grande curvatura do estômago, que aqui o aumento, o ligamento gastrocólico, ele foi seccionado, foi aberto, mas ele é fixado aqui na grande curvatura do estômago e no colo transverso, certo? E existe um momento menor, que nada mais é do que o ligamento aqui na porção da pequena curvatura gástrica, que forma o ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal, e se unem à curvatura menor do estômago, do duodeno e o fígado. Então, abrindo aqui o grande aumento, né, a retrocavidade, a gente vai ter acesso à retrocavidade e acesso aos órgãos que não estão contidos na cavidade abdominal. Mas isso eu explico para vocês mais adiante. Então, ainda falando de peritônio, a gente tem aqui uma imagem mostrando uma visão de anterior para posterior, né? Uma vista de trás para frente da parede abdominal, da parte interna da parede abdominal anterior. Então, o que é que nós vamos ter? Os ligamentos peritoneais, né? Que são essas camadas duplas de peritônio, que eu expliquei para vocês, que se unem a um órgão ou a outro,
ou o órgão à parede abdominal ou um órgão a outro, tá? Então, aqui a gente tem aquele ligamento que eu já tinha conversado com vocês, que é o ligamento falciforme, formando o ligamento falciforme, que nada mais é do que um ligamento formado de peritônio, tá? Vai ter aí duas camadas de peritônio que se unem, né, chegam e formam esse ligamento, tá? A gente tem aqui o ligamento redondo se inserindo aqui, que nada mais é do que a patência aí da nossa via umbilical, né, que na vida embriológica servia para troca de nutrientes entre o feto e a mãe, e aí na vida adulta é só um vaso patente, tá? Fechado, que forma esse cordão fibroso aqui, que é o ligamento umbilical, o ligamento redondo do fígado. Lembrem-se que tem um lá no útero também. Tá bom? Aqui a gente tem também os ligamentos vesicais, ó, o medial, lateral direito e esquerdo, e o medial, propriamente dito, tá bom? Então, só para vocês observarem que toda a parede abdominal, ela é em volta de peritônio, que é essa camadinha aqui mais transparente, tá? Na face interna aqui da parede abdominal. Então, a cavidade peritoneal, ela possui um saco peritoneal maior e um saco peritoneal menor. O saco peritoneal menor nada mais é do que o saco do grande aumento. Ele não tem 4 camadas, estão 2 camadas anteriores, 2 camadas posteriores. Quando você abre uma dessas camadas, ele tem aqui, ó, nessa imagem a gente consegue visualizar. Vocês estão vendo essa camada, esse saco aqui, ó, menor, tá? Essa cavidade aqui, então a cavidade peritoneal menor, e a maior é essa empontilhada aqui. O mesocolo transverso, que é essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês também. Mesocolo. Esse ligamento aqui, né? Mesocolo transverso, na verdade, é esse aqui, desculpa. Essa estrutura aqui. Ela vai dividir a cavidade abdominal em um compartimento que fica acima do cólon e abaixo do cólon, que a gente vai chamar de compartimento supracólico, que é onde a gente vai ter as estruturas como estômago, fígado e baço, e compartimento infracólico, que é abaixo do cólon, né? A gente ainda pode dividir em compartimento direito e esquerdo. Então, só a nível de curiosidade para vocês, então, o peritônio, que é aquela camada que eu falei que reveste toda a cavidade abdominal e as vísceras, o peritônio parietal, ele tem uma sensibilidade diferente do peritônio visceral. Então, o peritônio parietal, que é o que recobre a parede abdominal, ele vai ser sensível à dor, ao calor, ao frio, à pressão e laceração, tá? Quando a pessoa ela tem alguma inflamação, né, que acaba invadindo o peritônio parietal, a dor ela tende a se localizar em algum ponto do abdômen. Então, quando você tem uma dor abdominal e você consegue dizer exatamente o ponto dessa dor, é porque o peritônio parietal da tua cavidade abdominal ele está inflamado, tá? Exceto na parte central do diafragma, que lá, como vai ter muita inervação, né, sendo distribuída, a gente não vai conseguir dizer com exatidão, com precisão, a localização da dor. Já o peritônio visceral, que é o que está em contato com as vísceras, a estimulação dolorosa ela vai ser ou por distensão, porque a víscera distendeu bastante, ou então por irritação química, algum líquido inflamado ou pus dentro da cavidade abdominal. A dor ela é mal localizada, tipo, tu não consegue dizer exatamente qual órgão que está doendo. Sabe dizer mais ou menos a posição. Ó, aqui não estou sentindo uma dor aqui na região do epigastro. O médico vai pensar que seja alguma coisa, dependendo da característica da dor, né? Uma dor que provém do estômago, ou do pâncreas, ou da borda esquerda do fígado, do lobo esquerdo, mas não vai conseguir dizer exatamente qual o órgão que está doendo.
No intestino médio, tu vai ter uma dor localizada aí mais na região umbilical e no intestino posterior na região púbica. E aí, como que a gente pode dizer quais são as vísceras que são localizadas no peritônio, na cavidade abdominal, intraperitoneal ou extraperitoneal? Então, todo órgão que são completamente recobertos, todos os órgãos que são completamente recobertos por peritônio visceral, eles são considerados órgãos intraperitoneais, tá? A exemplo disso, o que a gente tem? Aqui a gente tirou o estômago, né? Mas naquela imagem lá, aqui ó, a primeira imagem, só para vocês entenderem. Então, tudo que é recoberto por peritônio, a gente chama de órgão intraperitoneal. Ó, completamente recoberto por peritônio, aqui o estômago, tanto na parede anterior quanto na parede posterior, certo? O fígado também, ó, completamente revestido por peritônio. O intestino delgado, aqui o jejum e o íleon, toda a parede do órgão é revestido por peritônio, tá? O cólon sigmoide também, completamente revestido por peritônio, tá bom? Esse órgão aqui, por exemplo, que tá aqui atrás, que é o duodeno, o peritônio, ele toca ele? Não, né? Tá vendo que a parede aqui mais atrás, ó, o rim também, aqui não tem rim. Mas aqui o pâncreas também, ó, não tem um peritônio tocando a parede do órgão. Então, esses órgãos em que não tem o peritônio tocando totalmente a parede, ou que toca parcialmente a parede, eles são considerados órgãos retroperitoneais. Tá? Então, o fígado, o baço, o estômago, o cólon transverso, o sigmóide, o intestino delgado, o esôfago distal, né? A porção distal do esôfago, e o reto proximal, eles são órgãos intraperitoneais, porque eles são completamente recobertos por peritônio visceral. Já os órgãos como rins, pâncreas, duodeno, colo ascendente, aqui ó, o rim, só a parede, a parte anterior aqui do rim é recoberto por peritônio, tá? O que mais? Os vasos aqui, ó, da cavidade abdominal, eles estão atrás dessa película aqui, ó. Então, só a parede anterior deles, né, são recobertos por peritônio. Aqui, ó, o cólon. Somente, é porque aqui foi retirado, mas aqui era o local onde estaria o cólon descendente e o colo ascendente. Então, somente a parede anterior deles são recobertos por peritônio. Aqui na parede posterior, que era onde ele ficava, não são recobertos por peritônio. Então, são órgãos parcialmente recobertos por peritônio. Por isso, são órgãos considerados retroperitoneais. Tá? E aí, finalizando a aula e deixando para vocês, que acho que o doutor Bruno já deve ter comentado, ele vai mandar mais detalhes a respeito disso. A gente vai deixar essa tarefinha para cá. Vocês vão ver que eu não falei de toda a parede abdominal. Então, faltou a gente falar aí um pouquinho dessa estrutura, que é o canal inguinal, que faz parte aí da anatomia da parede abdominal, tá? Então, eu desafio vocês fazerem um vídeo aí de, no máximo, 5 minutos. A gente vai dividir, a gente vai pedir que vocês se dividam em grupos de 10 alunos. Quero que vocês descrevam, usem a criatividade de vocês, sejam criativos, façam em forma, sei lá, todo mundo apresentando via videoconferência. A gente só não quer que vocês se reúnam para fazer o trabalho, tá, gente? Façam por videoconferência. Usando slide, ou, sei lá, coisas uma cartolina, um isopor, um desenho, não sei. Usem a criatividade de vocês. Eu quero que vocês ilustrem essa estrutura da parede abdominal, que é o canal inguinal. Descrevam os limites, o conceito, né, o que é o canal inguinal, os limites